Amanhã, como o pastor Lucas já mencionou, estamos celebrando o dia da reforma. E, sem dúvida, a reforma causou um impacto mundial. E o texto que vamos ler hoje também fala em reforma. Só que uma reforma que aconteceu no tempo de Neemias. E foi interessante como coincidiram as datas. A reforma lá de Neemias, também o dia da reforma, que é amanhã. Estamos lendo em Neemias capítulo 8. Todo o povo juntou-se como fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Assim começa o nosso texto hoje. É interessante, primeiro dia do 7º mês, os estudiosos fizeram as contas, e esse seria o dia 8 de outubro de 444 a.C., portanto também em outubro. E por que eles estavam ajuntados? Estavam ajuntados porque Moisés tinha dito a eles, de a cada 7 anos, por 7 dias, todo o povo se reunir para lerem a lei de Deus. Então, lá em Deuteronômio 31, versículos 9 a 13, nós lemos: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Então aqui estava o povo novamente reunido, depois de 7 anos, todo mundo lá em Jerusalém, em frente da porta da cidade, estavam lá para ouvir e serem instruídos pela lei do Senhor. Qual era a situação do povo? Nós sabíamos já acompanhando Neemias, todos esses estudos que já tivemos nos outros domingos, vimos que a situação era muito difícil financeiramente. A cidade estava com os muros destruídos, sem portões, e aqui então Neemias, ele como líder, ele anima o povo a reconstruir os muros. E nesse momento, quando isso aqui acontece, os muros já estavam praticamente todos fechados e as portas colocadas. Eles tinham cumprido essa meta. Mas qual era a situação espiritual do povo? Qual era a situação espiritual do povo? E para a gente saber a situação espiritual do povo de Deus nessa época de Neemias, vamos até o livro de Malaquias, no Antigo Testamento. O livro de Malaquias, ele foi escrito 15 anos antes desse acontecimento, mas o livro de Malaquias nos revela alguns fatos sobre a situação espiritual do povo. O que tinha acontecido? Como lemos em Malaquias, o povo estava pobre. O povo tinha sido dominado por outros povos, isso por muitos anos. Para o povo, Deus era alguém que começava a ficar distante. Deus não era para eles alguém presente no dia a dia, mas Deus estava ficando distante. E a fé ia sendo perdida pouco a pouco. Isso é algo familiar? Deus distante? A fé caindo? E esse era o ambiente espiritual do povo.
realmente os cultos tinham se tornado rotineiros. Era uma rotina ir ao templo ou à igreja. Eu vou porque vou bater ponto na igreja. Havia se tornado uma rotina e os cultos viraram uma canseira para o povo e para os sacerdotes. É tão cansativo o culto na igreja. Tudo bem, eu vou porque a minha tradição me manda ir e eu entro numa rotina, mas no fundo é uma canseira esse negócio de igreja. Era essa a situação do povo. Havia uma má vontade também, uma má vontade de colaborar com o templo. O meu dinheiro eu não vou dar para a igreja, eu tenho outros compromissos, eles que se viram. E o que acontece? Os servidores do templo começaram a passar necessidades. Havia um grande esfriamento espiritual. A fé ia diminuindo, as coisas de Deus iam desaparecendo, a fé ia acabando. E vocês sabem, onde existe falta de amor por Deus, também existe falta de amor ao próximo. E onde existe falta de amor ao próximo, começa a haver o quê? Opressão, começa a haver desentendimento. E esta era a situação do povo, a situação complicada. Por quê? Porque estavam longe de Deus. E tinha mais um problema que tinha acontecido, uma vez longe de Deus, começou a acontecer o fenômeno de casamentos mistos. Então, o marido, servo do Senhor, servindo a Deus, e a esposa servindo a outros deuses. E queridos, não tem essa unidade perfeita quando o casal não crê a mesma coisa. Por isso é tão importante, marido e mulher, espiritualmente estarem afinados, estarem na mesma sintonia. Nós temos corpo, alma e espírito. Se um dos parceiros não conhece o Senhor Jesus, não tem vida espiritual, ele tem corpo e alma. Mas falta o que no casal? A vida espiritual. E como é importante no casamento, os dois crerem a mesma coisa. Os dois seguirem o mesmo caminho. E aqui realmente o que acontecia? No casamento misto, durante o fim de semana, os filhos aprendiam sobre Deus. E eu vou exagerar aqui, durante a semana, aprendiam sobre a macumba. Não tem parceria. E já no Antigo Testamento, nós vemos o que? A visão que Deus tem para aqueles que são da aliança, a visão que Deus tem para aqueles que realmente seguem ao Senhor, é o quê? Que a família, além de ser família, também seja uma escola onde se aprende os caminhos do Senhor. Então você não é apenas família, você não é apenas aquele que vai juntar um grupo de pessoas e vocês vão conviver. Deus tem um propósito para a família crente. Que esta família, este lar, se torne também uma escola. A escola das coisas de Deus. Aqui na igreja nós vamos ajudar com a escola dominical. Aqui na igreja nós vamos ajudar com atividades. Mas o ensino da Bíblia, da palavra de Deus, acontece na família. Na família. E aqui, papai, você é responsável. Papai, você é o responsável por Deus para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Essa é uma responsabilidade que pela Bíblia Deus nos deu como homens. Sim, na nossa ausência,
A esposa entra no nosso lugar. Mas a nós homens foi dado o sacerdote do lar. E como é importante nós assumirmos essa responsabilidade para termos o quê? Famílias que andam de acordo com a palavra do Senhor. Esta era a situação, um pano de fundo daquilo que vai acontecer. E aqui está o povo então reunido na praça e começa a leitura da palavra de Deus. E diz aqui, a partir do versículo 3, ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Que bênção! Aqui parece ser um mega retiro de famílias. As famílias vieram de longe até Jerusalém e as famílias estão reunidas. Vejam, o culto não é assunto só de adulto. O culto é assunto da família. O culto é projetado para quê? Para que você, sua esposa e seus filhos estejam juntos o quê? Louvando e celebrando a Deus. Nós começamos juntos com as crianças aqui e agora elas desceram e vão ter a explicação da palavra para que elas entendam. Mas aqui eu quero dizer uma coisa: Deus não faz mal para uma criança. Isso é importante. Não tenha medo de trazer seu filho, sua filha para a igreja. Deus não faz mal para ninguém. Por quê? E aqui entra Jesus, a personalidade perfeita, o ser perfeito. Ele não vai causar trauma nenhum para o seu filho, quando o seu filho ouvir a mensagem do Senhor. Muito pelo contrário. Será alguém que estará sendo equipado para a vida. E aqui a ordem é o quê? Todo mundo na igreja, pai, mãe, filhos, sogra pode trazer, a avó, a tia, traz todo mundo, a família, o lugar da família é o lugar na igreja. A igreja e família são coisas inseparáveis, inseparáveis. E aqui nós sabemos, vários de vocês vêm de lares separados, lares desfeitos, lares que não existe mais o exemplo do pai ou da mãe. Mas queridos, aqui é a família de vocês, aqui é a família de vocês. Aqui nós queremos viver família, de acordo com a vontade de Deus. Reunidos todos, para quê? Para ouvir a lei do Senhor, para sermos instruídos pela lei do Senhor, para recebermos o aprendizado, para que possamos decidir corretamente no nosso dia a dia. E aqui, Esdras estava numa plataforma elevada, construíram um púlpito de madeira, e lá em cima ele estava com vários líderes do povo, Matatias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Masaéias, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias, Mensulão. E aqui o irmão Helenilton, ele construiu realmente um púlpito muito forte, porque tinha muito homem lá em cima. Mas para quê? Para que lá do alto Neemias pudesse abrir o quê? O livro. O livro. E aqui, amados, a centralidade do nosso culto é Cristo. A centralidade do nosso culto, sendo Cristo, é a palavra dele, a palavra de Deus. E aqui Neemias então abre o livro diante do povo, e o povo todo podia ver o livro aberto, e então começou o culto. Esdras abriu o livro, e aí começou um louvor, começou
o povo a realmente engrandecer a Deus, e como o louvor é importante no culto, quando nós damos toda a honra, toda a glória a Deus, e as pessoas, quando o livro foi aberto e foi então começado o louvor, as pessoas começaram a adorar ao Senhor de que forma? Prostrados, com a cabeça no chão, reconhecendo o poder, a grandeza de Deus. É interessante, duas coisas que acontecem quando nós nos aproximamos de Deus. Nós nos sentimos muito pequenos e muito fracos diante do poder e da grandeza de Deus. E acontece mais uma coisa, à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente começa a ver as nossas falhas e os nossos pecados. A luz de Deus ilumina todas as partes do nosso corpo, e nós percebemos, puxa, eu tenho tantas falhas, tenho tantos erros, e isso acontece na presença de Deus. Mas é justamente isso que acontece, para quê? Para não continuarmos na situação de só olharmos para os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas lamúrias. Mas Deus tem uma solução para tudo isso. Jesus morreu pelos seus pecados. E se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. E aqui o povo então está adorando a Deus, e leram o livro de Deus, Esdras leu o livro de Deus, interpretando, explicando, e aconteceu uma coisa interessante. Esdras lia uma parte, aí parava. Aí os levitas espalhados no meio do povo, chamavam o seu grupo e começavam a explicar aquilo que foi lido. E a condição é para que todos entendessem. Uma pergunta, vocês estão entendendo minha pregação? Isso é importante. Senão vou pedir que alguns levitas aqui expliquem. Mas o que acontecia aqui? Era lida a palavra, e aí se parava e se explicava nos pequenos grupos. E assim o povo foi entendendo e foi lendo e compreendendo. E você sabe o que aconteceu? De repente veio um grande constrangimento sobre todos. Gente, como eu estou longe da vontade de Deus. Como eu estou afastado da vontade de Deus. Como eu pisei na bola. E aí começou um choro. Sabe aquele choro de arrependimento? Aquele choro onde que a gente diz, por que eu fui fazer aquilo? E aquele choro que foi um choro que levou ao arrependimento. Aquele choro que leva ao reconhecimento. Eu diria aquele choro saudável. E é isso mesmo, a gente escuta a palavra de Deus, a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente reconhece as nossas falhas, choramos por causa delas, mas aí vem uma decisão muito importante. Eu vou parar com o que estou fazendo. Não posso continuar dessa maneira. Eu vou o quê? Mudar de vida. A partir de agora eu vou tomar uma nova decisão. Eu vou seguir aquilo que a palavra instrui. E aí acontece uma coisa interessante. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vem fazer morada nos nossos corações. E aquilo que era tristeza, que era lamúria, de repente se transforma em alegria. E então estavam aqui lendo e perseverando, houve choro, mas aí Esdras, juntamente com Neemias, e os outros líderes começaram a andar entre o povo e dizer, chega gente, chega de tristeza, agora é momento de alegria.
Gente, vamos nos alegrar, vamos celebrar. E todo mundo que trouxe comida, vamos celebrar comendo, vamos celebrar bebendo. Aquele que não trouxe nada, distribua, receba daquele que trouxe. A gente vai fazer o quê? Uma panelada aqui, e todo mundo então vai se alimentar, vai se alegrar. A consequência da fé deve ser a alegria. Amém? A consequência da fé deve ser a alegria. Deus não está aí só para te castigar, para te controlar, para te oprimir. Não é esse Deus que estamos pregando. O Deus da Bíblia, aquele Deus que mostra o caminho, Ele é muito objetivo e franco com os nossos erros, mas quando nós reconhecemos e deixamos, aí começamos a viver o quê? A alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Com ela que temos força para continuar andando no Senhor, no caminho do Senhor. Com essa alegria do Senhor nós temos condições de seguir o caminho, muitas vezes difícil, que Ele nos propõe. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo chorou, o povo viu, confessou, acertou. Amém. Agora é hora da alegria. Agora é hora de celebração. Vamos celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. A transformação que aconteceu na nossa vida. E aqui, o que vivemos nesse momento de júbilo e alegria, na realidade, o que está acontecendo aqui é um grande avivamento. Um grande avivamento. Quem de nós aqui não gostaria de experimentar um grande avivamento? Na nossa igreja, entre o povo aqui do bairro, no nosso Brasil, coisas mudando, um grande avivamento espiritual. Quem não gostaria? E sabem, e aqui isso é difícil dizer, mas sabe por quê? Quem errou com o povo de Deus até lá foram os sacerdotes. Os sacerdotes que não ensinaram a palavra de Deus. O sacerdote que deixou de pregar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é deixada para segundo plano, quando se prega mais psicologia, quando se prega mais humanismo, e não se trata o quê? Da palavra de Deus, o povo começa a perder a fé, o povo começa a se afastar. E aqui, Esdras, ele, 13 anos antes desse acontecimento, ele tomou uma decisão. Ele iria dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos outros. 13 anos antes desse avivamento, Deus começou a falar com Esdras. Esdras, em primeiro lugar, o estudo da Bíblia. Você, como sacerdote, tem que estudar a Bíblia. Ah, mas a gente tem que ler a Bíblia. Pastor tem que ler a Bíblia, certo, pastor Shade? Pastor Lucas tem que ler a Bíblia, certo? Amém. Não é fácil ler a Bíblia, todo dia. Abrir a palavra de Deus, meditar nela. 13 anos antes, Deus falou com Esdras: Esdras, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar ela seriamente, estudar a lei do Senhor. E Deus continua falando, não só estudar, você tem que praticar. Você tem que praticar aquilo que você está lendo, está aprendendo, senão não vale nada. Senão a gente vai adquirir o quê? Ser intelectualmente informado sobre a Bíblia. Mas aí tem um processo. A Bíblia tem que entrar na cabeça, e da cabeça ir para onde? Para o coração.
tem que praticar aquilo que está estudando. E mais, aprendeu, praticou, depois de praticar, depois que você estiver praticando as coisas do Senhor, aí você deve ensinar os mandamentos e propósitos de Deus para o povo de Deus. 13 anos antes. 13 anos lendo, estudando, pregando, lendo, e nada acontecendo. Mas chega o momento de Deus, onde que ele então pôde colher os frutos deste seu estudo, da sua decisão. Queridos, o que está acontecendo aqui é um avivamento, mas não um momento de emoção. É um avivamento. E como é que acontece esse avivamento? Acontece quando a Bíblia é lida, depois, quando a Bíblia é entendida, e depois, quando a Bíblia é praticada. Nós não estamos falando aqui de manipulação emocional, porque existem muitos movimentos aí, com grandes emoções, grandes sentimentos, a gente sai de lá toda feliz, contente, mas 3 dias depois você está do mesmo jeito, porque foi só emoção. E as coisas do Senhor, sim, tem emoção, tem, lógico. O povo chorou, reconheceu, enfim, se emocionou, depois o povo também celebrou. Emoções fazem parte da nossa vida, mas avivamento verdadeiro acontece com conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Não é só emoção, é conhecimento. E quando esse conhecimento então desce para o coração. A fé bíblica visa desenvolver pessoas com entendimento, que tomam uma decisão consciente. É você com Deus, você sozinho, conscientemente, tomando a decisão de segui-lo, não por emoção. A gente podia aqui fazer um quadro de emoções para você ser manipulado a se entregar para Jesus, mas não. A entrega para Jesus é uma coisa consciente, onde você diz, sim, a partir de hoje eu vou seguir o Senhor Jesus. A partir de hoje eu vou seguir os princípios da palavra de Deus. Sim, depois vem as emoções, depois vem as alegrias, depois vem as celebrações, sim. Mas tudo começa pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque senão nós estaríamos formando um povo supersticioso. Estaríamos formando um povo ignorante, que não pensa, que segue superstições, que segue falácias, mas não. A fé bíblica é uma fé consciente, onde conscientemente eu tomo a decisão, e a alegria vem depois. E Neemias e os sacerdotes então continuam a ensinar o povo, e o povo então vai aprendendo, e de repente acontece o seguinte: descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Então eles lendo a Bíblia disseram, uau, Moisés mandou a gente festejar de uma forma diferente, fazermos a festa dos tabernáculos. O que era tabernáculo? É cada um chegar em Jerusalém e não ficar no hotel 5 estrelas, não ficar hospedado na casa do vizinho, mas morando em tendas. E aí as famílias faziam as suas tendas com um pedaço de galho, de árvore, e moravam o quê? Nas tendas, durante a festa dos tabernáculos. Isso para quê? Para lembrar, gente, nós fomos peregrinos, nós não tínhamos aonde ficar, nós fomos peregrinos, saímos do Egito, viemos até aqui. Vamos lembrar
da libertação que Deus nos deu. E de fato, nós estamos aqui no mundo como peregrinos. Essa não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aí morando em tendas. Por quê? Porque é passageiro. Quando você acampa, você leva a sua tenda, monta ela, 2 dias depois, desmonta e vai para a próxima praia, não é assim? Pelo menos antigamente a gente fazia isso, camping selvagem. A gente armava a tenda em qualquer praia e ficava lá, fazia fogo e comia lá e ia no vizinho para pegar água. Mas a gente sabia, estamos de passagem. E essa festa dos tabernáculos, eles lembraram, olha, Moisés mandou fazer assim. Aí veio a ordem, gente, saiam por aí, arrumem galhos, árvores e pedaço de lona, voltem e vamos fazer como Moisés mandou, cumprindo realmente o que diz a palavra. E essas então continuam ensinando o livro da lei de Deus. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Estas foi o instrumento de Deus para essa reforma que aconteceu entre os judeus no tempo de Neemias, no ano 444 a.C. Mas séculos depois, no século XVI, um homem é levantado também por Deus, Martinho Lutero, que se tornou também um instrumento de Deus para a reforma. Ele era um rapaz pobre, estudou filosofia e como estudante tinha acesso a tinha acesso às bibliotecas. E um dia Martinho Lutero encontrou uma coisa muito valiosa, encontrou uma Bíblia. E Bíblia naquele tempo era uma coisa muito rara. Era em grego, em hebraico, ou também em latim. E ele então começou a ler a Bíblia. E isso encheu o coração dele de alegria. E ele leu a Bíblia e quando terminou de ler a Bíblia, ele perguntou, e eu? Como é que eu vou ser salvo? Como é que eu vou ser salvo? E ele ficou tão desesperado com essa pergunta, como é que eu vou ser salvo, que ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou entrar no mosteiro. E ele entrou no mosteiro, virou monge. E lá no mosteiro eles ensinaram ele a fazer orações, fazer penitências, e mais, ensinaram ele a fazer flagelo, que é uma corrente que tem uns ganchos que você então se bate como pecador, tentando alcançar o quê? A salvação de que jeito? Com flagelo, com dor, com penitência e mais. Ele era obrigado pelos superiores a pedir esmola pela cidade. Então esta era a situação. E naquele desespero, os monges ainda proibiram Lutero de continuar lendo a Bíblia. Disse, você vai alcançar a salvação somente pela oração, pelas penitências e pelo flagelo. E ele então, ele não se conformava com aquela situação. E ele encontrou um homem, um vigário chamado Staupitz, que escutou Lutero. E esse vigário então ele disse, eu acredito na remissão dos pecados através da fé. Não é por orações muito grandes, não é por penitências, não é por flagelo, mas eu acredito na salvação pela fé. Felizmente Lutero pôde continuar lendo a Bíblia foi devolvida pelos frades e ele então, lendo a Bíblia, Lutero compreendeu que Cristo morreu no lugar dele. O sangue vertido de Cristo lá na cruz foi suficiente para pagar todos os seus pecados.
Não é através de penitência, não é através de flagelo, mas é pela fé no sacrifício de Cristo. O que significa isso? Ele reconheceu que, sim, aquela morte na cruz pagou todos os meus pecados. Eu preciso o quê? Aceitar esse presente de Deus pela fé. Aceitar o presente de Deus pela fé. E a partir de então ele teve no coração um profundo desejo. Essa Bíblia que foi tão importante para ele, essa Bíblia também devia ser espalhada, para que todo mundo também tivesse acesso à Bíblia e pudesse ler a Bíblia, para que aquilo que ele reconheceu, os outros também pudessem reconhecer. E assim ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. E ele então é aquele que através da imprensa consegue multiplicar as Bíblias no vernáculo, ou seja, na língua do povo. E assim começou a grande reforma também na Alemanha e na Europa. Lutero ele foi uma personagem fundamental na história moderna europeia. Mas não só na história europeia, mas na história do mundo inteiro, pelas consequências da mudança de pensamento que aconteceu. E assim, ele não só influenciou a religião, mas também a política, a economia, a educação, a filosofia, a linguagem, e vejam bem, a música e também a cultura. A partir de Lutero, nós trazemos isso conosco. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu digo assim, está escrito na Bíblia, a gente faz. Não está escrito na Bíblia, a gente não faz. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Eu queria terminar lendo o Salmo 19. 2 versículos. Lá no Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E agora, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Trazem alegria ao coração. Amém? Queridos, vamos agradecer agora pela palavra de Deus e pela oportunidade que todos nós temos de ter a Bíblia conosco. Podermos usufruir dela no momento que queremos. Coreia do Norte, se você for encontrado com uma Bíblia, o castigo é severíssimo. São povos que hoje em dia não têm mais acesso à Bíblia. E a partir de então, vamos reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos dele e vivermos em obediência a Ele e à Sua palavra. Sem isso não tem avivamento. Sem isso continuaremos sempre, ou pior ainda, os nossos cultos vão se tornar chatos, repetitivos, sem vida, sem presença do Senhor, sem alegria. É aqui no coração, palavra no coração, que traz o verdadeiro avivamento. E nós temos muitos motivos para celebrar, como o povo celebrou depois. Celebração de gratidão, de júbilo e de alegria. E vamos agradecer também pelos reformadores, por Lutero e outros reformadores, que trouxeram a Bíblia para o povo, para que o povo pudesse conhecer a vontade de Deus pessoalmente. Hoje em dia a Bíblia já foi traduzida para 700 línguas, toda a Bíblia, 700 línguas. Passagens, o Novo Testamento foi traduzido para mais 1.500
1.500 línguas. Então nós temos hoje a Bíblia em 2.200 línguas. A Bíblia toda e o Novo Testamento para alguns. Mais 1.100 línguas têm apenas passagens da Bíblia. Agora, o grande motivo de oração, hoje ainda é, que 3.700 línguas no mundo não tem nem a Bíblia, nem o Novo Testamento, nem passagens da Bíblia à disposição. Então vamos orar para a tradução da Bíblia também para mais 3.700 línguas, para que a palavra de Deus seja realmente conhecida por todos. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós queremos agradecer nesse momento pelo privilégio que temos de ter a palavra de Deus, de meditar nela, de aceitarmos os seus ensinos. Ajuda-nos a reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos toda vez que a palavra pede mudança de nós, porque queremos viver no centro da sua vontade. Obrigado, Pai, porque também temos motivos de muita celebração pela nossa salvação em Cristo. Dá-nos um coração grato, um coração cheio de júbilo e de alegria por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Agradecemos ao Pai também por Esdras, por Neemias, que naquele tempo trouxeram o avivamento para o povo de Deus. E também queremos agradecer pelos reformadores como Lutero e outros, que trouxeram a reforma a volta para a Bíblia. Meu Deus, que também oramos ainda pelas 3.700 línguas, que ainda não tem nenhuma tradução das Escrituras. Ó Deus, levanta homens e mulheres capazes de aprender outras línguas, para traduzirem a palavra de Deus. Queremos agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor é, pela sua grandeza, pelo seu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.